Vou colocar aqui para mim Romanos 10, 13. Uma nova campanha começa essa semana. Amém? Mas nós precisamos crer que algo diferente vai acontecer na nossa vida. O tema hoje é: Deus te dará uma nova visão. Amém? Então, irmãos, você precisa entender que mais do que Deus sempre te dá aquilo que você tem necessidade. Sim ou não? Quantos aqui têm orado por algo que precisa? Então entenda que se você não sentir a necessidade de ter uma nova visão, como você vai receber aquilo que você acha que não precisa? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos enxergar segundo a ótica de Cristo. Abraão, o pai da fé, precisou ir para um lugar que Deus mostraria. Amém? O pastor colocou esse texto e está escrito assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, talvez, se essa fosse a visão entronizada no nosso coração, nós não precisaríamos mais pregar hoje. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu serei um evangelista. Eu sou um anunciador de boas novas. Eu sou um anunciador da palavra de Deus, porque eu sei que aquele que invocar o nome será salvo. Irmão, só isso aqui seria suficiente. Irmãos, todo mundo que é bem sucedido é tido como um visionário, sim ou não? Alguém que enxerga diferente a mesma coisa, não é? Mas no mesmo ambiente que existem pessoas que enxergam além, tem pessoas que parecem que são cegas. E mesmo caminhando junto, não consegue ter os mesmos resultados. Vamos começar a entender isso à luz da Bíblia. 1 Reis 18, 43, 44. Entenda que existia um dos maiores profetas da Bíblia, que significa que o nome dele é Elias. E esse profeta tinha um servo que caminhava com ele. E ele diz a esse servo: vá e olhe na direção do mar. Disse ao servo. Ele foi e olhou e disse: não há nada lá. Entende, irmãos, que esse servo, apesar de andar com Elias, ter uma direção, não conseguia ver nada. E às vezes somos assim, caminhamos no profético, perto do profético, mas quando recebemos uma direção que é para nós vermos, não vemos nada. Sete vezes Elias ordenou: volte para ver. Irmãos, Deus está falando comigo nessa noite e com você. Deus está te dando uma direção. Volte a ver, volte a crer, volte a ver aquilo que o profético tem falado na tua vida. Há 3 anos não chovia. Imagina, irmãos, em cima do púlpito de Alta Floresta,
alguém orar e dizer: por 3 anos não vai chover. Imagina o que aconteceria no Mato Grosso, o que aconteceria no país. E esse era o jugo que Elias carregava, o homem mais procurado naquela época. O que talvez te faz não ver? Irmãos, a escassez, as coisas crônicas da vida, faz você parar de acreditar. Porque fazia 3 anos que esse servo não via uma gota de água. E no 43 ele vai dizer: 44, perdão. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está levantando no mar. Entende, irmãos, que enquanto alguém tem uma visão macro da resposta de Deus, outras pessoas só conseguem ver coisas pequenas. Mas é através de coisas pequenas que Deus dá grandes respostas na tua vida. Talvez a escassez, a dificuldade dos anos não tenha feito você ver que através das pequenas coisas Deus tem te sustentado. Talvez pareça pequeno, mas havia uma palavra. Havia uma palavra. 41. Então disse Elias a Acabe: vá comer e beber, porque eu já ouço barulho de uma forte chuva. Eu não sei o que tem te tirado a fome, o que tem tirado a sede. Eu não sei o que tem te tirado a paz. Eu não sei a sequidão que você tem enfrentado na tua vida. Mas Deus libera uma palavra para mim e para você nessa noite: vai comer e beber, porque essa escassez vai acabar. Porque eu já ouço uma forte chuva. Irmãos, pensa, eu já ouço uma forte chuva. Quem aqui não começou a ver uma forte chuva quando eu falei isso? Irmãos, tem coisa que você vai ver através do que você ouve. E é isso que vai te alimentar. É a palavra profética que vai alimentar você nos momentos de sequidão. Porque já foi liberado na minha e na tua vida: vai comer, porque já vem uma forte chuva. 42. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto sobre os joelhos. Palavra profética e joelho no chão faz a escassez acabar. Para de profetizar contra a tua vida. Para de profetizar que não vai acontecer. Não interessa se faz 3 anos que está seco. Vai comer, vai beber. Profetiza a chuva. Comece a enxergar nos seus pensamentos: eu vou conseguir aquele emprego, eu vou passar naquela faculdade, eu vou pagar aquela dívida, eu vou conseguir casar, o meu casamento será uma bênção. Deus vai restaurar os meus sonhos, Deus vai trazer meus filhos para a igreja. Começa a profetizar. 45. Aleluia. E enquanto você profetiza, enquanto você pensa, nuvens escuras vão aparecendo no céu. O vento do Espírito Santo já começa a soprar nesse lugar. E uma chuva forte começou a alcançar a tua vida nessa noite. A escassez quis tirar a tua visão.
Talvez você olhou uma vez e não viu nada. Olhou 2 vezes e não viu nada. Olhou 3 vezes e não viu nada. Olhou 4 vezes e não viu nada. Olhou 5 vezes e não viu nada. 6 vezes e nada. 7 vezes e nada. Mas hoje Deus te mostra uma nuvem do tamanho da mão do homem e Ele diz: creia, porque vem a tua promessa. Deus te dá uma nova visão aqui nessa noite. 2 Reis 6:15. Joelho no chão, palavra profética, e as nuvens começam a se formar na minha e na tua vida nessa noite. Deus quer te dar a visão de profeta. Deus não quer te dar a visão de servo. Quem quer ter visão de profeta aqui nessa noite? Aleluia. Aqui é outro profeta, Eliseu, aquele que substitui Elias. Ele também tinha um servo. O servo do homem de Deus, Eliseu, no caso, levantou-se bem cedo pela manhã. Entende, irmãos, que tem gente que serve, tem gente que acorda cedo, mas não tem visão espiritual. Tem gente que batalha, mas quer resolver tudo na força do braço. E quantos nós questionamos a Deus e falamos: Senhor, eu ando com o teu povo, eu ando com os teus profetas, eu acordo cedo, por que eu não vejo? Ele levantou bem cedo pela manhã, e quando saía, viu. Irmãos, entenda que a visão do natural muitas vezes pode te cegar da visão espiritual. Ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Escassez nos cega espiritualmente. Outra arma do diabo para nos cegar espiritualmente é que quando nós somos cercados de problemas, quando parece que não tem saída, quando parece que algo iminente vai acontecer na minha e na tua vida e não tem o que eu fazer, quando aquela situação é muito maior que a minha, muito maior do que eu posso levar, muito maior do que eu posso resolver, a dívida é muito grande, o diagnóstico é terrível, foi decretado a morte. Eu não sei o que você está passando, aquilo que tem te rodeado e te cercado, mas Deus tem dito para você aqui nessa noite: abra os olhos espirituais. Ele entra em desespero, e às vezes a gente entra em desespero e liga para a pessoa que ora para nós e fala: ai meu Deus, e agora? Não tenho o que fazer. Próximo. O profeta respondeu: não tenha. Deus está repreendendo o espírito de medo na minha e na tua vida aqui nessa noite. E você só vai conseguir repreender esse espírito de medo se Deus abrir a tua visão espiritual. Porque enquanto ele via um exército cercando Eliseu e o seu moço, ele diz: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Enquanto a gente vê os problemas no natural, as pessoas espirituais estão dizendo: aqueles que estão comigo são muito maiores, me protegerão, independente daquilo que vem contra mim. Deus está dizendo: eu te cerco, eu te guardo, eu te protejo, você é meu, eu tenho uma aliança contigo. Enquanto um vê e teme, o outro diz: não tema, porque o que eu vejo os seus olhos não conseguem ver.
Deus estava abrindo olhos aqui nessa noite e dizendo: não temas, não temas, não temas, porque maior é aquilo que eu posso te oferecer. Era real aquilo que o moço via, sim ou não? Mas também era real aquilo que Eliseu via. Escolha a realidade que você quer para a tua vida. Você quer a realidade que o mundo te oferece, ou você quer a realidade que Deus te oferece? Caminhe com o sentimento que você quer. Você quer caminhar com medo, ou você quer caminhar com fé? Você quer caminhar por vista, ou você quer caminhar por fé? Próximo. Então Eliseu orou. Então o que fez Elias? Profetizou e orou. Entende, irmãos, que a chave da oração, a chave da vitória é a oração. Acorda cedo para trabalhar, mas não acorda cedo para orar. Continuo contando nos dedos aqueles que vêm às 5 da manhã. Essa semana eu vim a semana toda. É difícil encher as mãos. E nós queremos ter visão espiritual. Queremos ser profeta. Queremos que Deus faz na nossa vida. Mas não fazemos o mínimo para Deus se revelar através da nossa vida. Porque ainda somos moços. A Bíblia vai dizer que era o moço de Eliseu. A imaturidade faz você viver apenas os problemas naturais. Mas é a maturidade que te chama a ver aquilo que só os céus pode te revelar. E ele orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E nessa noite eu oro e peço a Deus: Senhor, abra os nossos olhos para que a gente possa ver, Pai. Abra os nossos olhos, meu Deus, para que a gente possa ver aquele que nos cerca, Pai, aquele que nos guarda. Que o leão da tribo de Judá, Senhor, está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos dando livramento. Pai, vivifica a tua igreja. Traga uma igreja que ora, Pai, uma igreja que levanta cedo, Pai, não para pagar boleto, Pai, não para cumprir hora, mas uma igreja que acorda cedo para vir te adorar. A responsabilidade dessas cadeiras estão nas suas mãos. O seu banco vazio é Deus olhando para você e dizendo: quem você trouxe? Porque com quem sobe aqui, Deus falou. E está cumprindo o seu chamado. Glória a Deus pela vida do pastor. Foi na Bolívia, mas você não consegue atravessar a cidade e vir na sua igreja. Aleluia. Abre os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carruagens de fogo ao redor de Deus cobre aqueles que têm compromisso com eles. Você pode estar andando com Eliseu, mas você não está protegido, porque os seus olhos ainda são cegos para o espiritual. Você só está intacto porque ainda Eliseu te cobre. Porque se você sair sozinho, você está exposto ao rei da Síria. Deus está abrindo olhos aqui nessa noite. Ah, mas como que Elias conseguiu ver? Elias conseguiu ver porque ele aguentou o fardo de 3 anos de sequidão, e o mundo querendo pegar ele, dizendo: você amaldiçoou o mundo. Elias viu, porque ele suportou o isolamento e ser alimentado por corvos. Elias viu, e Deus atendeu, porque a Bíblia vai dizer que ele restaurou o altar do Senhor.
Você precisa restaurar o altar do Senhor dentro do seu coração. É dentro do seu coração. Igreja não é entidade beneficente que você vem, contribui com dinheiro e questiona o que é feito. Não. É você olhar e falar: Maria, José, por que me procuras? Não sabe que cabe a mim cuidar das coisas do meu pai? Dos negócios do meu pai? O negócio do pai é salvação. O negócio do meu 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 pai não é quanto eu tenho no banco, quanto que está a conta da energia, quem está governando, não. Quem teve diagnóstico, não. O negócio do meu pai é: cuide do órfão, da viúva. Não se corrompa com esse mundo. Estive com sede, me deste água. Estive com fome, me deste de comer. Estive preso, foste me visitar. Estive doente e foste me ver. Mas mestre, quando? Toda vez que você fez isso a um pequenino meu, a mim me fizeste. Uns caminham até a Bolívia, mas nós temos dificuldade de falar com o nosso vizinho, com o nosso patrão, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Havia uma proteção em torno de Eliseu. Próximo. Quando os arames desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia. Deus quer te dar autoridade para abrir os olhos daqueles que caminham com você. Mas também Deus está dando autoridade para que os teus inimigos estejam cegos diante de ti. Deus, Ele quer dar autoridade, porque o inimigo não vai te vencer. Próximo. Eliseu lhes disse: então não é o caminho nem a cidade, siga-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Próximo. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Eliseu levou ele dentro do palácio de Israel, diante do rei de Israel. Deus quer que você pegue os inimigos cegos que te perseguem e traz diante do rei dos reis e diz: Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam que nós vamos alimentá-los, vamos dar água e agiremos com misericórdia. O rei ainda pergunta para Eliseu: Eliseu, quer que eu os mate? Eliseu fala: não, dê água, dê pão e solte eles. Deus, Ele está dando aqui autoridade para nós, para que aqueles que andam conosco, embora imaturo, nós vamos abrir os olhos deles. Os nossos inimigos que nos perseguem, Deus nos dá direção e autoridade para que eles fiquem cegos e não consigam nos tocar, mas na cegueira deles a gente leve eles até o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando eles verem que eles estão dentro do palácio, eles vão ver que lá tem pão, lá tem água e lá tem misericórdia. E a Bíblia vai dizer que o rei da Síria não foi mais contra Israel. Há uma autoridade que Deus quer liberar na minha e na tua vida, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Aleluia. Aleluia. João 9:1. Escassez pode nos dar cegueira. As coisas dessa vida podem nos dar cegueira.
Mas a oração, a palavra profética, nos dá visão espiritual. Ao passar, Jesus viu um cego Então não adianta você querer esconder a tua cegueira. Jesus vê. Não adianta fingir que vê. Não adianta fingir que é espiritual. Jesus te vê. Mas o Jesus te vê de uma forma, e o mundo te vê de outra. Próximo. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse? Enquanto Jesus quer te salvar, o mundo quer achar culpa em você. Enquanto Jesus quer te curar, eles querem saber dos pecados que teus pais cometeram. E esses são os que caminham também com Jesus. Muitas vezes estão mais preocupados em ver os erros, os pecados daqueles que caminham talvez um pouco mais distante que a gente, do que preocupado com a salvação deles. E aqui Jesus revela o coração dos discípulos. Eu te olho para te curar, mas o mundo te olha para te julgar. Mas só Jesus tem direito de te julgar. E Ele veio para te salvar e diz: em mim estão perdoados os seus pecados. Irmãos, eu vou fazer uma aplicação aqui. Talvez tem pessoas aqui que tiveram uma infância tão difícil, que é cego desde criança, porque nunca teve uma visão grande, nunca teve uma visão de possibilidades, sempre foi chamado de burro, de incompetente, sempre foi oprimido. E às vezes você olha para você e você está mendigando para viver, e você olha: Senhor, será que sou eu o culpado? Mas será que são meus pais? Porque parece que eu sou cego para esse mundo. Mas Jesus te vê aqui nessa noite. Aleluia. Próximo. Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas que manifeste nele a obra de Deus. Deus está olhando para mim e para você hoje, dizendo: ei, eu também vejo os pecados que eles têm, eu também vejo que eles são cegos, mas não é culpa dele, não é culpa dos pais, é que através de mim o nome do meu Pai vai ser glorificado. Deus está querendo dar uma nova visão aqui. Próximo. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Irmãos, nós perdemos um irmão de 43 anos. Você não sabe quando é teu dia. Há um tempo para você cumprir o seu chamado. Há um tempo, é necessário realizar as obras daquele que me enviou, enquanto nós não sabemos em quanto tempo nós temos. Porque chegará a noite e ela se aproxima e ninguém poderá trabalhar. Qual a tua preocupação em evangelizar alguém e tirar alguém da cegueira espiritual? Porque nasceu naquele lar, aprendeu a cultuar daquele jeito, ou nunca acreditou em nada, nunca foi ensinado, e você está olhando e dizendo: cego de nascença. E Deus está dizendo: é para minha honra e para minha glória. Deus abre olhos de pessoas aqui nessa noite. Talvez assim, você assistindo esse culto pela internet, e às vezes você se questiona: Senhor, mas eu não conheço você, eu nunca fui numa igreja, eu nunca ouvi uma palavra assim. Deus abre seus olhos nessa noite. A Bíblia fala que Jesus golpe no chão, passa nos olhos e manda ele se lavar. E naquele lugar era um lugar que chamava Siloé, ou enviado. Deus, Ele quer abrir seus olhos para te enviar. A glória dele é te enviar. A glória dele é abrir seus olhos para que o nome dele seja glorificado
e te enviar. Aleluia. Em homenagem ao pastor Lucas, Lucas 18. Aleluia. Será que alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode dar um aleluia? Alguém pode aplaudir Jesus por essa palavra? Irmãos, Deus está dando nova visão para a igreja. Deus está dando nova visão para mim. Deus está dando nova visão para você nessa noite. Elias viu, mesmo o seu servo 7 vezes falando que não tinha nada, mas ele já tinha profetizado. Eliseu, ele sabia quem estava com ele. E Deus está dizendo: eu estou com você, acredite. Lucas 18:35. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo. Irmão, uma das coisas que pode nos cegar é quando as pessoas nos deixam de lado. Quando a gente fica à beira do caminho, quando a gente é isolado, parece que a gente tem que mendigar relacionamento, mendigar aceitação, mendigar reconhecimento. E como sair dessa situação? Porque as pessoas passavam por ele como se ele não existisse, e às vezes por misericórdia alguém dava algo para ele sobreviver. Próximo. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Entende, irmãos, que não haverá resposta sem pergunta. A resposta é condicionada à pergunta. E o que você tem colocado de questionamento junto a Deus? Próximo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está... Aleluia. Irmãos, uma das formas de você sair da cegueira e te colocar na direção da cura é ouvindo pessoas falar de... Aleluia. Irmãos, tem coisa que você não vai ver, mas quando você ouvir, você vai já saber a direção que você tem que ir. Ande com pessoas que diz: Jesus de Nazaré está aqui, e Ele está passando. Entenda, irmãos, que se Jesus está passando e Ele está passando aqui nessa noite, algo tem que fazer Ele parar para te ouvir. Por que Jesus pararia para te ouvir nessa noite? Diante da multidão, por que Ele pararia para te ouvir? Porque uma multidão pede para Ele parar. Mas uma mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes e Ele parou. E o que faria Jesus parar? Pelo que você apresentaria. Ele está passando e está dizendo: eu só paro se tocar meu coração. Próximo. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entende, irmãos, que o que faz Jesus parar é você reconhecer quem Ele é. E o cego começa a nos ensinar a tocar o coração de Jesus, porque é falar assim: filho de Davi, eu sei que você é o Cristo, eu sei que você é meu Salvador. Não é com dúvida, não é com questionamento, não é com rebeldia, com murmuração que Jesus vai parar, mas é saber reconhecer quem Ele é e saber que Ele é misericordioso. Ele tinha tudo para julgar e falar: Jesus, por que você me fez cego? Mas ele sabia que ele era um pecador e que a cegueira era nada perto da condenação que todos nós merecemos. E ele olha e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Próximo. E os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda que existem vozes que vão te dizer: Jesus está passando. Mas tem vozes que vão querer te calar. E é na mesma multidão. E também acompanham Jesus. Pessoas que vão te revelar Cristo. Mas tem pessoas que não vão querer que você se relacione com Ele. Mas a resposta do cego nos ensina a dizer: não importa o que a multidão diz, eu vou continuar reconhecendo que você é o Cristo. Eu vou continuar reconhecendo que você é o filho de Davi. E que se você quiser, você pode ter misericórdia de mim. E eu sei que qualquer coisa que você fizer por mim, Senhor, já é o suficiente. Próxima. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado até ele. A multidão pode querer te parar, mas se você tocar o coração de Jesus, Ele ordena. Aquela mesma multidão que queria fazer você parar, vai ser a mesma multidão que vai ter que te buscar. Jesus está aqui dizendo: ei, eu ordeno hoje que você venha até mim, porque eu sei que você tem me reconhecido, você tem pedido misericórdia, e hoje eu ajo com misericórdia sobre a sua vida. E é por isso que eu te trouxe aqui. Você é importante para mim, eu te reconheço, você me reconhece, e a minha mão está estendida para te abençoar nessa noite. Aleluia. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu te faça? Sabe, irmãos, às vezes a gente grita, mas fica longe. Mas foi quando ele chegou perto que Jesus falou com ele. Irmãos, é só uma aplicação, não é para ofender nada a ninguém. Quem aqui estudou e os melhores alunos estavam no fundão? É raro, não é? Os melhores alunos estão aonde? Então por que a igreja está no fundo? Por que a gente quer ficar longe se o mestre está aqui? Porque ele é a palavra. O que te impediu de sentar nessa cadeira agora aqui? O diabo é astuto e tem te cegado e te colocado distante. Porque quanto mais longe, menos atenção você presta, e pior você vai na prova. Está no fundo porque quer colar. Porque se soubesse a matéria, estava na primeira cadeira. Deus está aqui dizendo: eu sei que você é cego, não adianta se esconder. Ele respondeu: eu quero ver. Se você quer ver, começa a mostrar para Deus que você vai mudar de atitude. Chega antes, senta nas primeiras cadeiras. É respeito, é educação, é mostrar que eu estou junto, é você olhar para quem está aqui, falando: essa pessoa recebeu algo de Deus. Você sabe quem que se escondeu de Deus? Adão e Eva. Porque enquanto ele falava com ele no jardim, estava próximo, mas quando reconheceram o pecado, se esconderam. Deus te convida para perto nessa noite. Ele lhe disse: recupere a visão. E Deus está dizendo para mim e para você: recupere a visão. Recupere a visão. Recupere a visão. Porque é com fé, visão, que você vai alcançar a salvação. A sua fé te curou. Próximo. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso,
deu louvores a Deus. Entende, irmãos, que não tem como Deus te dar visão e você não seguir. Não tem como Deus te curar de algo e você não ser grato. Mas ele era um homem, não era? E agora ele enxerga, sim ou não? Mas ele vai viver do quê? Porque até enquanto ele era cego, as pessoas davam esmola. Mas quem vai dar esmola para quem não é cego? E como ele vai trabalhar? Será que o nosso Deus é um Deus de homem incompleta? Porque quem queria ter visão e continuar na mendicância? Capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar. Ele estava caminhando com Jesus. Ele acabou de agora receber uma visão. E Deus está te falando: ainda te falta algo. Se você caminhar comigo, aquilo que te falta eu te entrego. Porque eu sou Deus de obra completa. Entenda que ele teve que atravessar a cidade. Ele teve que sair do lugar comum. E você não quer sair do lugar comum. Você não quer caminhar. E é por isso que você murmura e não alcança. E diz: Deus não fez tudo na minha vida. Porque o que adianta eu ver se eu não tenho como me manter? O que adianta eu enxergar se as pessoas ainda me criticam porque eu não sei fazer nada? Que Deus é esse? Próximo. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Irmãos, entenda que a riqueza não te dá visão espiritual. Chefe dos publicanos, posição não te dá visão espiritual. Próximo. Ele queria ver. Ele queria o quê? Ele queria ver. Se você quer ver, você não enxerga. Ele era rico, tinha posição, mas continuava cego. Porque dinheiro, e talvez seja isso que motiva o teu coração, não vai fazer você ver Jesus. Às vezes você quer posição na igreja, não vai fazer isso que vai fazer você ver Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia. Não ache que você, se não crescer espiritualmente e continuar nessa pequena estatura, você vai conseguir ver Jesus. Porque você vai ter que crescer espiritualmente para que Ele olhe para você. Porque tem uma multidão crescendo e você ficando para trás. Próximo. Assim correu diante e subiu em uma figueira brava. Ele correu. Ele aumentou a velocidade. Como que tem sido o teu crescimento espiritual? Tartaruga ou coelho? Qual que é o teu crescimento? Como que você tem subido? Porque Jesus estava prestes para passar por ali. Entenda, irmãos, que se você não mudar o ângulo de visão, você não vai conseguir ver o mestre. Próximo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, aleluia. Ele cresceu espiritual. E Jesus olhou ele. E agora ele precisava de alguma coisa. Fala: Zaqueu, você cresceu, mas agora se diminui, porque eu quero ir para tua casa. Tem gente que cresce no espiritual, mas também cresce na arrogância, também cresce no eu. Não sabia nada da Bíblia, agora acha que sabe tudo. Se torna o que? Um religioso.
e acha que está ocupando lugares altos porque é líder de célula, porque é pastor. E Deus está dizendo: você quer que eu entre na tua casa? Então desce. No meio da multidão eu até te vejo, porque realmente você cresceu, mas na tua casa eu só vou se você descer. Fique de pé, se você puder. Quem que esqueceu aqui do cego Bartimeu? Você pode ter esquecido, mas Jesus não. E ele estava caminhando, sim ou não? Ele estava caminhando junto com essa multidão, sim ou não? Desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Próximo. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com... Entende, irmão, que tem uma alegria que você só vai ter quando você receber Jesus. Talvez a tua vida está sem sentido, você está entristecido, porque você não está se diminuindo e nem crescendo o suficiente para você receber Jesus na tua casa. E é por isso que tem te faltado alegria. Mas Deus está te dando uma direção: cresça no espiritual, diminui no teu eu, que eu te encontro na tua casa. Próximo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um... Aleluia. Como nós gostamos de ver que aquele é cego por causa do culpado é o pai, o culpado é ele. E quando Jesus traz um pecador, aquele a gente quer julgar. Quem é esse para falar em nome de Jesus? Todos nós temos um passado, irmãos. Como é difícil, quem me lembra na adolescência, antes de casar, entender que hoje eu prego a palavra de Deus. Porque lembra a época que eu bebia, a época que eu era tão comum. Mas Jesus não me chamou para ser comum. Deus me chamou para ser único. E Deus te chamou para ser único. Deus te chamou para ser filho. Deixa as pessoas se queixar e falando quem é você, para falar que Jesus está com você. Você é um pecador, mas Jesus está na tua casa. Próximo. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos... Darei a metade dos meus bens aos... Darei a metade dos meus bens aos... Quem estava ali? Quem estava ali esperando? Senhor, você me tirou da mendigância. Agora eu vejo o Jeová Rafá, mas se revela, Senhor, como Jeová Jireh, o Deus da provisão. E Deus pega esse pecador e diz: divide o que você tem e entrega para o Bartimeu, porque eu sou um Deus de obras completas. Deus está dizendo: eu ainda não fiz na tua vida, porque você não tem caminhado comigo. Eu abri seus olhos, mas é na minha presença que eu me revelo como Jeová Jireh. Zaqueu pega e divide aos pobres e disse: alguma coisa extorqui, devolverei 4 vezes mais. Próximo. Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Deus tinha um propósito de enriquecimento para Zaqueu. E o propósito de enriquecimento para Zaqueu, aqui eu faço uma aplicação, é para que ele abençoasse os pobres, é para que ele visse as injustiças, e com o seu poder econômico ele poderia sanar aquilo que está sendo de injustiça. E Deus se alegra quando vê alguém vivendo o seu propósito. Elias suportou a perseguição,
mas ele restaurou o altar do Senhor. Eliseu quebrou a junta de boi, ele levava aquilo para arar a terra, ele quebrou tudo aquilo, matou os bois e falou: não vou olhar para trás, mas Deus vai me sustentar no espiritual. Ele falou: Senhor, me dá a porção dobrada. E Deus está aqui nessa noite liberando porção dobrada para pessoas que estão se colocando à disposição. Você tem falado: ei, mas eu não tenho tempo, ei, mas eu não consigo, não, mas eu faço muita coisa. Irmãos, vamos colocar o teu WhatsApp e o meu. Vamos colocar o WhatsApp dos grandes empresários, pessoas que estão fazendo muito mais que você, e ainda tem tempo para pregar, ainda tem tempo para buscar, ainda tem tempo para ir. Foste fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nessa noite, Senhor, obrigado, Pai, porque uma nova visão, meu Deus, você implanta na tua igreja. Meu Deus, uma visão de estar perto, Pai. Uma visão, meu Deus, de querer ouvir a tua palavra, meu Deus, quem está aqui em cima, trazendo algo real da tua parte, Pai, trazendo algo verdadeiro, Pai. Toca, Pai, no coração dos pastores, meu Deus, para que traga, meu Deus, cada vez mais uma palavra genuína vinda do teu trono. Abra os olhos espirituais, Pai, começando por mim. Tire toda a cegueira, Pai, que eu cresça no espiritual e diminua no eu. Deus, em nome de Jesus, vai tocando, vai abrindo os olhos, Pai. Vai tirando toda a cegueira, Pai, que é de nascença, Pai, daquilo, meu Deus, que foi entronizado no coração das pessoas desde criança. Vai abrindo os olhos, Pai. Meu Deus, vai repreendendo toda a escassez, Pai, que tem feito essa pessoa não conseguir ver aquilo, meu Deus, que as tuas respostas nunca são suficientes. Parece pequena, parece que é a nuvem do tamanho da mão do homem, Pai, mas que ele começa a ver uma grande chuva. Deus, em nome de Jesus, que a tua chuva, a tua graça esteja sobre a tua igreja. Venha trazer renovo, venha trazer esperança, venha trazer cura, venha trazer, meu Deus, um avivamento espiritual. Venha trazer, Pai, crescimento, Pai. Venha trazer multiplicação. Deus, em nome de Jesus, vai abrindo os olhos, Pai, vai tirando toda a cegueira, Pai, porque esse lugar é santo. Deus, e eu creio, Pai, no Deus de obras completas, Pai, e que toda a provisão, Pai, que as pessoas precisam, meu Deus, tanto na vida financeira, quanto na vida emocional, quanto na vida espiritual, meu Deus, o Senhor é o Deus de obras completas, Pai. Vai trazendo, meu Deus, Pai, toda a provisão necessária. Coloque pessoas, meu Deus, como Zaqueu, que venha, Pai, para abençoar os pobres, restituir os deflagrados, Pai, aqueles que foram prejudicados, Pai. Prospera a tua igreja. Enriqueça homens, Pai, que tem coração na tua obra. Enriqueça homens, Pai, que são generosos, Pai. Mas, Deus, aqueles que não querem se diminuir, Pai, Senhor, olhe para eles e revela a tua vontade. É o que eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus.